E a gente aqui nos Estados Unidos, você pode deixar que a gente sabe o que você está fazendo. Você nunca ajudou aqui, nunca ajudou a liberdade do povo brasileiro. Então pode deixar que a gente vai continuar lutando a despeito dos teus fracassos. Está no ar o Márcio Talks, o canal de cortes mais visto do YouTube. Eu sou o Márcio Andrade e no vídeo de hoje você vai ver mais um conteúdo sensacional. Portanto, se inscreva no canal, deixa o seu comentário, deixa também o seu like. Se liga aí. Eu vou falar um pouco do Romeu Zebra. Nós falamos muito sobre o Legislativo, falamos de Venezuela, quero pular de galho agora. Antes da gente ir para a pauta internacional, eu quero falar sobre o governador de Minas Gerais. Vou ser bem direto, eu quero ouvir o que o governador Romeu Zebra falou sobre Eduardo Bolsonaro e o trabalho que ele vem realizando aqui nos Estados Unidos. Bota o vídeo do menino aí. Bolsonaro errou ali na articulação nos Estados Unidos? Com certeza, ele não foi muito feliz nas declarações dele, etc. Nós não podemos colocar o direito pessoal particular de alguém acima do interesse da nação. O interesse de alguém pessoalmente se sobrepor ao interesse de um país. E me parece que naquele momento ali, ou ele não se manifestou bem, ou fez alguma coisa que deu a entender isso, né? Uma pessoa é mais importante do que um país. E ninguém é mais importante do que um país, nem um presidente. Então, acho que isso foi ruim para a direita, mas já é passado. Acho que essa onda aí já está bem pequena já. E nós vamos ter outras ondas pela frente, imprevisíveis. Vale a pena perder um minuto, porque muita gente acha que eu tenho algum problema com o Partido Novo e tal, e de fato não tenho. Eu tenho vários amigos, falo sempre aqui da Carol Esponza, que gosto muito, o Eduardo Girão, meu grande amigo pessoal, o próprio Marcel Van Hatten, meu amigo também, grande deputado. Tem muita gente boa no Partido Novo. Eu, inclusive, hoje me dou muito bem com converso e tenho uma boa interlocução com o Deltan Dallagnol, não tenho nenhum problema com o Partido Novo. Mas esses são os momentos onde a gente vê quem é quem. Quem é quem? Vejam o que está dizendo o Zema. Zema está dizendo que Eduardo Bolsonaro colocou um interesse particular acima do interesse do país ao defender não apenas Bolsonaro, mas todos os perseguidos políticos contra as ilegais do Supremo Tribunal Federal. Eu me pergunto, se o Eduardo está fazendo isso por interesses particulares, qual foi o ganho dele até agora? Sem conseguir exercer o mandato, com ele ameaçado, não pode voltar ao país, sem vencimentos, não pode ver a sua família, e apanhando todos os dias, inclusive dos pseudo-aliados. Governador que quer ser presidente, Eduardo com as contas bancárias bloqueadas, a esposa com a conta bancária bloqueada, o pai prestes a ir para regime fechado. E isso é trabalhar por interesses pessoais. Ora, o Eduardo só se ferrou até agora. Agora, o Zema pode alegar estupidez, e a gente já vai entender por quê. Por que o apelido é Romeu Zebra? Porque o QI é de uma zebra. Então ele pode alegar ignorância de não entender que o Eduardo deixou sempre muito claro de que não há uma defesa aqui, pura e simplesmente, do seu pai. Inclusive, os diálogos entre os dois mostram que o Eduardo, de forma alguma, falou: eu, mesmo que haja uma libertação do meu pai, eu não vou parar de fazer o que eu estou fazendo, porque eu estou preocupado, além do meu pai, com o país. E que ele disse que mesmo que a perseguição contra o pai dele piorasse, Eduardo não iria recuar. Isso é o oposto de uma causa pessoal. Isso é sim a defesa de um país inteiro. E as ações do Trump deixaram isso claro. Todas as medidas que foram tomadas até hoje são em razão de uma perseguição política ampla, que tem como presidente Bolsonaro como grande símbolo, mas é uma perseguição política que atinge a mim, que atinge empresas americanas, que atinge cidadãos americanos, que trata de violações sistemáticas de direitos humanos no Brasil por parte do Alexandre de Moraes. Isso não é causa pessoal sobre Bolsonaro? Ora, eu posso advogar o seguinte:
Posso advogar o seguinte: se omitir sobre a violação sistemática das liberdades do povo brasileiro, isso, para não ficar mal na fita, para não sofrer retaliações, isso sim é a defesa do seu interesse pessoal, Romeu Zebra, a despeito do interesse do povo brasileiro. E a verdade é a seguinte: eu e tantos outros cobramos muito do governador Tarcísio, e de maneira justa, mas o que você, Romeu Zebra, que é governador do segundo estado mais importante do Brasil, fez até hoje contra as ilegalidades do Supremo Tribunal Federal? Falou ali uma coisa ou outra, mas nada além disso. Ora, alguém que é governador de Minas Gerais e que quer ser presidente da República e não enxerga que o Brasil vive um absurdo institucional, que não vive normalidade, e aí quer jogar a culpa em quem tenta lutar contra o Supremo Tribunal Federal? Ora, esse alguém, Romeu Zebra, não é somente inapto para o governo de Minas, mas é mais ainda inapto para a presidência da República. E não vem com esse papo, esse papinho. Não, não é papel do governador tratar desse tipo de coisa. Não é papel do governador do segundo estado mais importante do Brasil. Somando a isso, o fato de que existem quantos mineiros, quantos do seu povo de Minas são perseguidos por essa ditadura? E não é papel do governador lutar pelo seu povo? É papel de quem? É papel meu? Do Paulo Figueiredo, coitado? Não é papel do governador, mas é papel do Paulo Figueiredo? É papel do Eduardo Bolsonaro? Tirar o seu da reta e criticar quem está trabalhando é fácil. Difícil é fazer alguma coisa. Então, uma pessoa que acha que o cara que abriu mão de tudo, que tinha no Brasil, tudo que tinha no Brasil, para lutar pela liberdade do seu povo, e achar que essa pessoa fez isso por interesses pessoais, desculpa, Romeu Zebra, você não tem a menor condição de ser presidente. Eu sei quem você é. Antes de você ser presidente, eu tenho uma pergunta para você. Você já descobriu onde é a Nova Zelândia? Nós temos porque eu quero voltar aqui, existem estudos científicos que mostram que essas medidas funcionam. Vamos pegar o caso da Nova Zelândia. A Nova Zelândia, ela praticamente... Não, eu vou contar faltou contexto histórico aqui. Direto do túnel do tempo. Volta, pode botar a fotinho aí, não tira o número não. Direto do túnel do tempo, eu tô mais bonito hoje, eu acho que eu tô mais jovem e mais bonito, apesar de estar com um pouco mais de cabelo branco. Isso é dos tempos da Jovem Pan, durante a pandemia, quando o governador Romeu Zebra, e é por isso que eu digo, eu sei quem você é, Romeu Zebra. Quando o Romeu Zebra resolveu fechar o seu estado inteiro, ferrar com o próprio povo, para se dobrar, e decretando lockdowns, para se dobrar ao establishment globalista, que hoje se mostrou uma tremenda furada. Então, sim, Romeu Zebra, você tomou a decisão errada, que custou vidas e destruiu o psicológico e a economia do seu estado. E aí, Romeu Zebra foi entrevistado pelo Paulo Figueiredo na Jovem Pan, na finada Jovem Pan. E Paulo Figueiredo confronta Romeu Zebra a respeito desse assunto. Então, vamos assistir. Por que é Romeu Zebra? Nós temos dados aqui, existem estudos científicos que mostram que essas medidas funcionam. Vamos pegar o caso da Nova Zelândia. A Nova Zelândia, ela praticamente se transformou numa ilha. A Nova Zelândia, ela praticamente se transformou numa ilha. Romeu Zebra. Vai se preocupar em fazer sua pré-campanha, em descobrir onde é que fica a Nova Zelândia, em se arrepender de ter transformado Minas Gerais quase que numa ilha. E a gente aqui nos Estados Unidos, você pode deixar que a gente sabe o que você está fazendo. Você nunca ajudou aqui
nunca ajudou a liberdade do povo brasileiro. Então pode deixar que a gente vai continuar lutando a despeito dos teus fracassos. O Brasil está passando por um momento muito delicado. As instituições, o poder legislativo, o judiciário, o executivo, estão completamente perdidos e estão completamente prejudicados, sem credibilidade, e tudo isso por conta de ações de pessoas da alta cúpula desses poderes. Pois bem, os três poderes, o poder legislativo, o judiciário e o executivo, eles tendem a estar harmônicos. Pelo menos é isso que diz a Constituição, deveria ser harmônicos, né? Deveria ter um equilíbrio entre os três poderes, cada um fiscalizando o outro, né? Na questão dos freios e contrapesos. A própria Constituição diz isso, porém, na prática não é assim que funciona. O que a gente vê hoje no Brasil é justamente um poder sobressaindo sobre o outro. Então, o que acontece? Isso necessariamente vai refletir lá na ponta, ou seja, no indivíduo, no povo, na sociedade. Tá? Mas, ao que parece, as ditas autoridades não estão nem aí para esse negócio, né? Não estão nem aí para as instituições que elas próprias pertencem, né? Então, a coisa está em uma tônica de projeto, na verdade já vem de muito tempo, aquela coisa do projeto de poder no poder pessoal, né? Todas as ações são em benefício próprio ou em benefício da minha ideologia política, da minha visão de mundo. Então essas pessoas que estão nessas instituições, elas arrogam para si todo esse poder e traz essa tônica de visão de mundo para dentro da própria instituição, né? E, obviamente, quando isso acontece, aí há uma corrupção própria, né? De corromper a própria instituição. Ou seja, o Brasil está em um patamar em que a alta cúpula que governa, que dirige o país, né? Ou seja, o pessoal do Poder Executivo, começando pelo Presidente da República, né? Aí tem o pessoal do Judiciário, começando lá pelo STF. Aí tem o pessoal do Legislativo, começando lá pelo Senado, né? Tem o pessoal lá da Câmara, que são os deputados e tudo mais, no Senado e senadores. E ao que parece, a coisa está se enveredando aí para algo muito grande aí, de penalização em relação aos Estados Unidos para com o Brasil. É isso. Essa é a situação em que o Brasil se encontra, essa é a situação em que a população brasileira, a sociedade do Brasil, a nação brasileira se encontra. Por esse vídeo é isso, se inscreva no canal, deixe o seu comentário e deixe também o seu like. Até breve.